Olá, graça e paz para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Cristão. É um canal novo, um projeto novo que Deus colocou em meu coração. E é um espaço onde nós iremos testemunhar da fé, testemunhar da nossa história com Cristo, da nossa caminhada com Cristo, para que, de alguma forma, a transformação que o Senhor tem feito nas vidas dos convidados, na minha vida, possa, de alguma forma, impactar e alcançar a sua vida. E estou bem feliz, né, porque hoje é o primeiro episódio, o primeiro podcast, o primeiro vídeo sendo gravado. Então, vão ter falhas, vão ter inseguranças, mas nós cremos que o Deus que dá a visão, ele dá a provisão, né, e dá a condição de o projeto ser todo executado. E assim nós estamos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Kênia Versiani, algumas pessoas me conhecem como Kênia Souza, Kênia Versiani. Tenho 46 anos, daqui 3 meses farei 47 anos. Estou na minha caminhada com Cristo há cerca de 20 anos, 20 e poucos anos que Jesus me encontrou. E aqui, meus irmãos, nós queremos reunir nesse canal e expandir pessoas que, assim como eu, um dia foi encontrado pelo Senhor, um dia foi ministrado pelo Senhor e está ainda em processo de transformação, né? Porque eu não estou ainda na perfeição que eu creio que o Senhor merece e talvez nunca estarei enquanto andar aqui na terra. Mas eu creio que nessa caminhada o Senhor tem me transformado e aquilo que eu puder compartilhar através desse canal para abençoar a sua vida, abençoar a vida das pessoas que esse vídeo vai chegar. Então é para isso que nós estamos aqui. E hoje, né, para iniciar esse projeto, antes, aproveita e se inscreve aí no canal, tá? Porque eu não tenho ainda seguidores, tem 3 inscritos, meus filhos e a pastora que vai nos abençoar hoje com o testemunho dela. Mas aproveite, se inscreva no canal, compartilhe, acione aí o sininho para que mais conteúdos possam ser produzidos e cheguem a você. Mas é isso, nós estamos aqui com o nosso primeiro episódio do nosso podcast Fala Cristão. E hoje, para esse primeiro episódio, eu tenho a honra de receber aqui uma mulher de fé, uma mulher de testemunho, de fato, que a gente pode dizer, uma mulher de Deus, que ama Cristo, ama Deus, tem zelo pelas coisas do Senhor, né? Que tem gastado não no termo pejorativo de perder algo, mas perdendo também algo, mas por amor a Cristo, mas tem gastado a vida dela em prol do reino, né, em prol das vidas que o Senhor tem apresentado. Então, para mim, é uma honra ter como convidada aqui a minha irmã em Cristo, a minha amiga e a minha pastora hoje, Irisvan Carvalho. Algumas conhecem como Irisvan Carvalho, tem gente que conhece como Iá, tem gente que conhece como Iaiá, né? E ela vai estar conosco aqui. E, gente, eu ainda estou aprendendo a mexer aqui, tá? Eu vou colocar a câmera aqui para você, né, ver a minha convidada aqui. Mas é isso. A Iá, a Iris Van, cada uma conhece de uma forma, mas ela é conhecida no reino, que é o mais importante, como uma filha de Deus, como uma mulher que ama a Deus e que tem gastado a vida aqui. E eu quero começar dizendo seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui no nosso primeiro episódio. Eu falei sobre você, mas eu queria que você fizesse uma apresentação em poucas palavras. Quem é a Irisvan Carvalho? A Iaiá, a Iá, a Iris? Eita, vários nomes, né? Primeiramente, eu me sinto muito honrado de estar participando desse canal, que eu tenho certeza que o Senhor vai soprar, né? Essa mensagem vai chegar a muitas vidas, a muitas famílias. Sei que foi um projeto que o Senhor colocou no seu coração e eu não tenho sombra de dúvida que o Senhor se faz presente nesse projeto, né? Fala cristão, né? E me sinto muito honrada por você me convidar a ser a primeira aqui, as primícias, né? Oferecendo as primícias aqui. Nós oferecemos as primícias ao Senhor. Então, eu me chamo Irisvan, né, Alves de Carvalho,
mas a maioria na minha caminhada de fé vão me conhecer como Iá. Os mais próximos me chamam de Iaiá. No trabalho secular me chamam de Íris. Na igreja também algumas pessoas me chamam de Íris. Mas independente se você me conhece ou vai me conhecer a partir de agora, fique à vontade de me chamar de Íris Van, de Íris, Iá, Iaiá. O que você se sentir mais à vontade, né? E estamos aqui. Então tá, né? Então muitos nomes, né? Mas nós sabemos que é conhecida nos céus. Isso aqui é que alegra o nosso coração. E aí ela falou brevemente, né? O nome dela. Mas como a gente fala, o canal, o propósito mesmo é a gente conhecer um pouquinho a mais, né? De pessoas comuns, como eu e você, né? Pessoas que comuns, né? Mas que um dia tiveram essa experiência de serem encontradas por Jesus, né? E não existe quem é encontrado por Jesus que não tenha uma história de vida, de transformação, que possa compartilhar e edificar outras vidas, né? Então, eu queria começar perguntando para a minha entrevistada, né? Como foi esse encontro com Cristo? Eu fui com boa pergunta, né? É tão bom a gente ter a oportunidade de falar dos nossos testemunhos, né? Muitas vezes nós passando pelo YouTube ou na TV mesmo, vendo algumas pessoas testemunhando na igreja, a gente pensa, nossa, será que quando eu ficar mais velho vou estar tão firme quanto essa pessoa, né? Mas é interessante que quando o Senhor nos encontra, é um encontro muito pessoal, né? Eu tive um encontro com o Senhor aos meus 15 anos de idade. Então, por muitas vezes a gente acha que adolescente não tem problema, não passa por dificuldade. Pelo contrário, né? Ali um ambiente não tão bom no meu lar, né? E aos 15 anos eu tinha um desejo muito grande de atentar contra a minha própria vida. E no fundo do meu coração eu sabia que era alguma coisa com Deus. A gente precisava buscar Deus. Então, sempre quando eu tinha a oportunidade de falar para os meus pais, olha, a gente precisa buscar Deus, vamos para a igreja tal, vamos para a igreja ciclana. De alguma forma eu sabia que para resolver essas questões da minha alma, esse desejo de morte que tinha dentro do meu ser, de ver algumas situações dentro da minha casa que me causavam muita tristeza, eu sabia que era Deus. E eu lembro que meu pai falou o seguinte, pastora Kênia, ele falou assim, olha, eu já estou velho, vocês são muito novos, vocês precisam procurar uma religião, vocês precisam procurar uma igreja. E aí depois que meu pai falou isso, a gente foi procurando vários tipos de igrejas, né? Várias mesmo. Mas de repente a gente foi em uma, né, ali em Imperatriz do Maranhão, para você que está nos acompanhando, que vai assistir esse podcast. Imperatriz do Maranhão, ali na igreja Canaã, Assembleia de Deus Canaã, na Rio Grande do Norte. Aos 15 anos, entrando naquela igreja, se você me perguntar qual foi a mensagem que foi pregada, eu não consigo lembrar, mas eu sei que a mensagem reverberou tanto dentro de mim, que quando foi feito o apelo, eu fui imediatamente lá, levantei as mãos, aceitei Jesus, estamos aí caminhando há quase 29 anos, servindo ao Senhor. Amém. E é sempre, assim, eu sou mãe de adolescentes, né? Eu tenho 2 adolescentes. E meus filhos tiveram essa oportunidade, né, de já nascer em um lar cristão, né? Mas eu sempre digo para eles que Deus não tem neto, né? Que Deus tem filhos, né? Então, que eles busquem o relacionamento não do Deus dos pais, né? Do Deus deles, o relacionamento deles, de intimidade, eles como filho, né? Porque assim como o Senhor me recebeu como filha, Deus me tem como filha, Deus quer relacionamento de filho com eles, né? Não de neto. E eu sempre me edifica muito e me conforta e me traz esperança, né? Alguém que teve esse encontro com Cristo como você aos 15 anos, né? E lá se vão cerca de 29 anos, ainda amando ao Senhor mais do que naquele dia, ainda crendo nas promessas que o Senhor fez, ainda caminhando nessa caminhada cristã sem, né, ter deixado isso pelo caminho, sem ter ficado pelo caminho, né?
E isso para mim, eu creio que para muitas mães, pais que estão assistindo, que têm filhos adolescentes, né? Isso para mim traz uma esperança, né? De que há um encontro tão profundo e sincero com Deus, capaz de transformar toda a sua história, né? Que você entenda que todos os prazeres que a vida vai te oferecer, seja na adolescência, no início da fase adulta, ela não se compara ao prazer da presença do Espírito Santo, ao prazer de relacionamento com Deus, a essa vida, né? Então, para mim, é muito edificante a sua vida, saber que você vem a esse tempo, desde a sua adolescência, e amando a Cristo mais do que naquele dia, né? Para mim, é a expectativa que eu tenho de que assim seja, né? Na minha casa, com os meus filhos. Mas, vamos lá, porque senão eu falo demais, e você que vai falar hoje com a gente. E mais aproveitando disso, né, que esses 29 anos, mas qual foi se você poderia compartilhar conosco, eu creio que tiveram muitos desafios nessa caminhada, né, para você perseverar na sua fé. Você poderia, se lembraria de compartilhar conosco qual foi o seu maior desafio até aqui, nessa caminhada cristã? A caminhada cristã ela é cercada de desafios. E o primeiro desafio que eu tive foi o fato de apenas eu, na minha casa, ser serva do Senhor. Né? Então, quando eu conheci Jesus, aos 15 anos, como foi dito aqui, era apenas eu. Então, para ir à igreja, como nós morávamos distante, meu pai e minha mãe, eles nunca falaram assim, você não pode ir para a igreja. Quando eu cheguei em casa, falei assim, que agora eu era crente, que eu ia seguir a lei dos crentes, né? Meu pai deu apoio, minha mãe ficou um pouco assim, porque minha mãe já era, a minha mãe, na adolescência dela, na juventude dela, ela conheceu a Cristo e se afastou dos caminhos, né? Tanto que minha mãe ficou um pouco receosa, não sabia se eu ia permanecer pelo fato da minha pouca idade. Mas meus pais me apoiaram, então eu poderia ir para a igreja somente aos domingos pela manhã. Então a minha caminhada de fé foi pautada totalmente nas escolas dominicais. Então uma coisa que eu amo na minha vida é a parte de ensino. Eu amo a parte de ensino, eu amo a palavra de Deus. E eu acredito que nessa minha caminhada de fé, pelo fato de eu não poder ir à noite, porque não tinha quem me acompanhasse, né? E era distante, não tinha meio de... realmente era bem distante. Ali no Maranhão eu morava num bairro chamado Jardim São Luís, e para ir para o centro ali de Imperatriz, no Maranhão, realmente era um pouco distante. Mas esse fato de eu ter a oportunidade de ir apenas na escola dominical foi o que me sustentou nessa caminhada. Porque a minha irmã, que morava no Distrito Federal, que nós estamos aqui no Distrito Federal, né, ela mandou uma Bíblia pequena para mim. Né? Então, aquela Bíblia pequena, eu consumia ela, eu lia, riscava. Se você me perguntasse se eu entendia, não entendia nada. Mas era um desejo tão grande de buscar a Deus, era um desejo tão grande de entender. Quando eu olhava as pessoas ministrando a palavra, eu falei, meu pai, será que um dia eu vou ministrar assim? Será que um dia eu vou entender a palavra? Então, nessa nossa caminhada de fé, pastora Kenia, para mim, o que me fez chegar aqui quase 29 anos servindo ao Senhor e afirmando para vocês que hoje o meu amor por Deus é muito maior do que quando eu conhecia Ele, foi a palavra. A palavra fez toda a diferença. Então, essa palavra ela trouxe uma transformação. As pessoas olhavam para mim, nossa, você está diferente. Você está diferente, mas eu também nem sabia dizer o porquê que eu estava diferente. Porque eu ainda não sabia quem era o Espírito Santo. Eu só sabia que alguma coisa aconteceu dentro de mim. Aquele desejo de morte que eu tinha, passou. Eu não tinha mais desejo de morrer. Com 15 anos de idade, o meu desejo agora era de viver. O meu desejo agora era de falar de Cristo. E antes de eu falar dessa questão, algum momento da minha caminhada que fez eu esmorecer, eu lembro que eu tinha 2 amigos cristãos. E aí, quando eu falei que eu era, agora eu sou crente, aí eles falaram para mim, deram a paz, Senhor. Deram a paz, Senhor. Eu falei, como assim? Vocês são crentes? Eu não sei se vocês vão se identificar com essa fala minha, né? Mas eu quero falar para você que não importa aonde quer que você esteja, qual é o seu tempo de servir ao Senhor, qual o tempo que você está em uma igreja, mas eu quero dizer como é importante você assumir a sua identidade em Cristo. Porque aos meus 15 anos de idade, o meu desejo de morrer era muito grande. E eu tinha 2 pessoas muito próximas a mim, tanto de visitar a minha casa como na escola. E quando eu falei que eu era cristã, eles me deram a paz do Senhor, eu me surpreendi mesmo. Porque, poxa, como eu precisei de uma palavra, dizer assim, pelo menos assim, Jesus te ama. Vamos ali, vamos à igreja. Vocês não têm noção de como essas pequenas palavras podem mudar
uma vida, mudar uma geração inteira. Então, nessa minha caminhada de fé, claro que houve momentos, né, que a gente se esmorece. E o primeiro momento que fez eu esmorecer foi, como era só eu na casa, só eu servindo ao Senhor, nós recebemos uma proposta. Lembre-se que eu morava lá em Imperatriz do Maranhão. Então, recebemos uma proposta de vir aqui para Brasília, né? Então, eu estava caminhando, já ia completar um ano que eu servia ao Senhor. Então, nessa caminhada, eu falei, só eu sozinha, começou a bater desânimo, porque eu não via jovens buscando o Senhor. Eu não via adolescentes buscando o Senhor, eu só via pessoas adultas. Cara, esse negócio de ser crente é coisa para adulto. Tem muita coisa para aproveitar. E quando meu pai falou para nós que nós iríamos, né, vir para Brasília, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Quando eu for para lá, eu vou sair da igreja. Ninguém me conhece mesmo. Os irmãos do mundo nem sentiram minha falta, porque eu vou estar em outro estado. E é tão interessante que tudo dava errado, a mudança não dava certo. Não dava certo para a gente mudar de jeito nenhum. E aí, mesmo na minha um ano de caminhada na fé, eu consegui entender que não estava dando certo, porque eu tinha falado para Deus, Não, quando eu chegar lá, eu não vou mais servir, eu não vou estar mais na igreja, só eu sozinho, jovem, não buscar Deus, adolescente não buscar Deus. Quando eu falei, não, Senhor, independente do lugar que eu esteja, eu vou te buscar, as portas se abriram, tudo se abriu, deu certo o local para nós ficarmos. Então já começa aí, né? É só eu servindo ao Senhor? Não é só você. Ainda tem 7.000 servos de Deus que estão guardados. Amém, amém. Então é esse olhar. Então, meu primeiro momento de querer esmorecer foi aí. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me conectou a uma igreja onde eu via jovens e adolescentes buscando o Senhor. E aí o Senhor me apresentou uma amiga, que até hoje é minha amiga, que é a Juliana. Né? Amém, Jesus. Quando eu conheci a Juliana, ela dobrava os joelhos, orava de uma maneira tão linda, buscando o Senhor. E eu não entendi, como assim que jovem busca o Senhor? Como assim que passa tanto tempo orando? Então, duas pessoas que me inspiraram nessa caminhada de fé foi a Juliana e o Wesley Gomes. Wesley, espero que essa mensagem chegue para você assistir. Amém, vai quando chegar. você me inspirou nessa caminhada de fé. Então, eram esses dois jovens que eram uma inspiração para mim de busca da palavra, busca da presença do Senhor e palavra. E palavra, eles tinham muitas palavras, né? Amém. Então, assim, vou resumir um pouquinho aqui. Na época eu tinha 16 anos, Ju tinha 15, o Wesley tinha 17 anos. Olha aqui, a pouca idade. Mas o Wesley foi um jovem que eu nunca vi buscar tanto a Deus em jejum, palavra e muito usado por Deus. Juliana, a mesma coisa. Amém. Ela orava muito, buscava muito o Senhor e tinha palavra. E na época eles faziam um seminário no qual eu fui convidada para fazer esse seminário, que até hoje existe aqui no Brasil, que é o seminário Paulo Leivas Macalã. Então, de tanto a Juliana insistir para eu fazer, eu comecei a fazer. Então, se eu já amava a palavra, quando eu comecei a fazer esse seminário básico, um seminário básico, mas que fez uma mudança na minha caminhada de fé. Né? Quando eu comecei a fazer, infelizmente foi nesse período, né, que essa minha amiga, por tantas coisas que aconteceram na vida dela, ela se afastou dos caminhos do Senhor e eu continuei. Estamos aqui, né? Então eu sou grata pela sua vida, Juliana. Amém. Sou grata pela sua vida, Wesley. Vocês foram dois jovens que inspiraram a minha caminhada de fé. Se hoje eu estou aqui, né, Amém, Jesus. É porque o Senhor usou vocês para ser um instrumento de vida. Amém. Na minha caminhada de fé, viu? Amém. E acerca da pergunta que a pastora Kênia falou, né? Se nessa caminhada teve um momento que trouxe esmorecimento espiritual, foi esse momento da mudança, porque eu não via jovens e adolescentes buscando o Senhor. Mas eu encontrei a Juliana e o Wesley, servos do Senhor. E um outro momento foi recente, amados. Como eu falei aqui, eu tenho vai completar 29 anos que eu sirvo ao Senhor. Inclusive é esse mês que completa, né? 29 anos que eu sirvo ao Senhor. Há um tempo atrás, mudança de igreja, né? Sempre orando, Senhor, me conecta às pessoas que vão me elevar ao meu propósito. Como é importante você que está assistindo esse podcast fazer essa oração, Senhor, me conecta às pessoas que vão me ajudar, vão me fortalecer na minha caminhada. Você pode ter certeza, o Senhor vai te apresentar. Nessa caminhada, o Senhor me apresentou a Kênia, a pastora Kênia, a sua família, e apresentou outros irmãos também, Alain, Mariana, irmão Edmar, Alícia, pastor Abreu. E assim, me conectaram realmente. Então, houve uma situação. Pastor Jusceli, vou lembrando. Lembrando aí, amado, pastor Jusceli, irmã Edneia, irmãos muito amados por mim.
no qual realmente eu senti ali que eu estava caminhando para um propósito maior, né? Houve uma mudança de igreja, né? Orei, pedi ao Senhor uma direção. O meu coração sempre queimou para fazer algo a mais, muito. O meu coração queima para fazer algo a Amém, mais, Jesus. né? Então, pedi a bênção do meu outro pastor, que já descansa no Senhor, que é o pastor Pedro Martins, e vim para esta outra igreja. E, de repente, aconteceu coisas que não foram tão edificantes e um vento muito forte, né? A gente costuma usar esse termo, passou um vento muito forte ali na igreja, que eu tive que sair, eu saí, pedi para sair, só que tem um detalhe, eu orei muito, pedindo ao Senhor uma direção para sair debaixo da bênção do Senhor. Essa igreja que eu congregava, ali em Santa Maria, no Distrito Federal, é uma igreja que eu passei mais de 20 anos na liderança de jovens e na liderança de adolescentes, né? Então, todas as pessoas já me conheciam ali, eu fui consagrada pelos homens, a missionária, né? Todo o meu crescimento foi ali. E eu orei porque assim, o coração ardendo por coisas maiores para levar essa palavra, este evangelho. Então, quando eu orei e vim para essa igreja, né, e no qual houve todo esse embaraço, sabe, pastor Kênia? Houve esse vento, né? Então, a minha fé naquele momento se esmoreceu. Por quê? Pai, eu orei para vir para cá. Eu Isso é orei, eu não saí debaixo de rebeldia, não foi porque o pastor Pedro Martins fez isso e aquilo, não foi porque a minha querida Ceissa, minha líder, maravilhosa Ceissa, te amo demais, não foi amém. porque houve algum contratempo com a Ceissa ou com a liderança de jovem adolescente, nada disso, não foi nada disso, simplesmente o meu coração estava ardendo por algo muito maior, que era romper as barreiras, visão mesmo de crescimento, de Amém, expansão. amém. E eu pedi a direção, a confirmação, o Senhor me confirmou para vir para essa igreja. De repente, em menos de um ano que eu estava lá, aconteceu algo que não foi muito bom, não foi edificante, né? E de repente eu me vi sem congregar. Eu nunca fiquei sem congregar, pastora. Então eu falo para vocês, meus amados, para você que está nos acompanhando, depois da pandemia, né? Depois da pandemia, o número de desigrejados aumentou de forma considerável. E eu quero falar para você, não deixe de ir a uma igreja. Não existe igreja Amém. perfeita. É verdade. Existem homens e mulheres que estão buscando no Senhor a perfeição, Amém. se santificando, ferro com ferro vai se afiando. Então esteja debaixo esteja em um ambiente que vai fazer você crescer, esteja em um ambiente que vai te fazer cumprir o teu propósito na terra. Você não vai conseguir cumprir o teu propósito fora desse ambiente, que é um ambiente de vida, um ambiente de pessoas falhas, mas que Amém. estão buscando no Senhor a santidade. Então, aquele que está em pé, aquele que pensa Pensa que está. está em pé, cuidado para que não caia. Então, o maior momento de vulnerabilidade da minha fé, pastora Kenny, foi quando eu fiquei sem congregar. Eu me senti muito vulnerável. Foi esse o maior momento. Amém. Amém. Obrigada por compartilhar, né? Compartilhar conosco. E aí, enquanto você falava, me veio aqui uma pergunta que eu creio que possa nos ajudar muitas pessoas que também passaram, estão passando ou vão passar por um momento assim de muita vulnerabilidade, né, na caminhada. O que te sustentou? O que te sustentou? Que você consegue identificar algo que te sustentou nesse período para que você permanecesse? Você Sim, poderia compartilhar conosco sobre isso? claro. Eu até me emociono, porque o que me sustentou foi a saudade de estar com Amém. ele, a saudade de estar em comunhão com os Amém. irmãos. Esse tempo que eu não fiquei, eu não desviei, né? Não vou dizer que eu não desviei no sentido, eu não estou sem congregar, vou fazer isso e aquilo, agora eu vou experimentar o mundão, vou saber o que é fazer isso e aquilo. Não, eu tive os meus momentos de vulnerabilidade, né? Mas o que eu mais senti mesmo foi o fato de não poder estar em comunhão com os irmãos, estar no ambiente de adoração, é sentir saudade do Pai. Mesmo eu entrando no quarto e falando com ele, eu sentia a necessidade de estar em comunhão, de adorá-lo no ambiente que foi consagrado a ele. É, quando eu caminhava assim, eu falava assim, pai, mas eu orei. Né? A gente se questiona muito, né, quando a gente vai tomar decisões, quando a gente está em transição de ministério para outro ministério. Então,
para mim foi frustrante isso, porque eu orei. Se eu não tivesse orado, era diferente, né? Fiquei chateadinha, não tem uns cristãos mimizentos? Fiquei chateadinha, eu vou procurar uma igreja como se fosse, a igreja fosse self-service, né? Mas não é. Mas simplesmente eu orei, saí debaixo da bênção do pastor Pedro Martins, da pastora Leonice ali, e de repente, por várias questões, tive que sair, mas aí eu fiquei extremamente vulnerável a tal ponto que se a pastora Kênia não tivesse entrado em contato comigo, conversado, falado de uma visão que o Senhor entregou a ela, eu não sei como é que eu estaria, né? Eu fui para uma outra igreja depois, né? Ali no Novo Gama. Eu acho que eu não fiquei nem 2 ou 3 meses, né? Quando você conversou comigo, compartilhou da visão que queima, né? Que arde dentro de mim, e aqui estamos. Mas o que me sustentou mesmo, Kênia, foi saudade do Senhor, mas principalmente saudade de estar com os meus irmãos, de oferecer ao Senhor os dons e talentos que Ele me emprestou. Amém, amém. E, novamente, assim, enquanto eu escutava você falando, né, sobre essa saudade, eu creio que para que a gente, eu creio que a gente, quando a gente se encontra nesse lugar, né, de relacionamento, de intimidade, de diário, de um nível desse de relacionamento ao ponto de você sentir saudade e não saber viver de outra forma, não saber viver sem essa presença, poder de fato falar sem uma angústia ou um medo de que aquela presença te é suficiente, que aquela presença não se equipara a nenhuma outra presença, de coisas que o Senhor nos permite, que são bênção e que são boas. Família é bom, filho é bom, ter seus pais, seu esposo, sua esposa é bom, mas assim, você perceber que ter amigos é bom, mas é que essa presença ela é inigualável, né? E eu creio que é esse nível de relacionamento, intimidade que te faz sentir saudade, né? A saudade. Eu nunca esperava que fosse essa a resposta, a saudade. Eu acredito que ela vinha sendo e ela ainda é nutrida de disciplinas espirituais, assim, que me veio aqui sobre você compartilhar com isso, né? O que faz manter essa chama acesa, né? E que mesmo que você vá passar por um temporal, como você passou, né? Por uma situação dessa de ser alguém que ama o Senhor e querer fazer aquilo que Ele deseja, né? Mas passar por aquela situação tão adversa que, ainda mais baseada em uma decisão muito orada, muito apresentada ao Senhor, eu acredito que disciplinas mantidas, né? Não estou falando de religiosidade, mas eu estou falando de relacionamento, elas possibilitaram você sentir a saudade, né? Rotinas que você tinha antes com Deus. Você pode compartilhar com a gente um pouco assim de rotinas mesmo que te aproximam, né? Que te levam a esse lugar, né? Você falou no início sobre, tocou alguns pontos aqui de jejuar, né? De orar, né? Como é sua rotina espiritual com Deus? Assim, aquilo que você pode compartilhar conosco que te fortalece muito. Você já falou sobre a palavra, né? Eu acredito que é algo que a gente pode bater aqui mesmo, da necessidade de a gente não ser meros frequentadores de templos, de cultos, né? Templos é importante, como a nossa pastora falou, estar em comunhão com os irmãos, aquele momento ali de adoração, mas a gente precisa debruçar sobre a palavra, a gente precisa ser apaixonado pela palavra, mas eu acredito que a gente pode compartilhar aqui com os irmãos, porque muita gente frequenta os cultos, né? Tem rituais de frequência, né? Tem uma religião para ostentar, para responder, se for responder uma pesquisa. Tem gente que é visto em todos os momentos, né? Dentro de um templo, de uma igreja, né? Seja evangélica ou não, um cristão que pode ser um católico, mas como o que te aproxima de fato de Deus? Como são suas rotinas espirituais? Pode compartilhar um pouco com a gente sobre isso, sobre a importância disso, desse tempo devocional, jejum, oração, leitura da palavra, enfim, que o Senhor colocar no seu coração? Como eu falei no início, né, os dois jovens que me inspiraram, né, que é a Juliana e o Wesley. Porque assim, eu não via jovens e adolescentes orando.
para mim, o fato, ser crente, para mim era muito associado a pessoas adultas. Então, quando eu comecei a andar com eles tiravam uma hora brincando. Eles tiravam o jejum de 2, 3 dias brincando. E assim, só na água. Então, por que eu quero deixar registrado aqui? Que eles foram a minha inspiração. Porque eu falei, nossa, jovem, adolescente precisa buscar o Senhor. E eu tive a oportunidade também de caminhar com a nossa querida missionária, que já descansa o Senhor, a missionária Elza, que ela era, na época, a professora do seminário e uma mulher de oração. Então, foi a minha inspiração. O que eu posso dizer que nessa caminhada, para a gente suportar, mas ao mesmo tempo eu não queria usar somente não queria ficar presa na palavra suportar. Porque a partir do momento que a gente começa a caminhar com Cristo, aquilo que parece pesado se torna leve. Amém, se torna leve e momentâneo. Né? Então, a caminhada cristã, através da oração, que é estar à mesa com Cristo, faz toda a diferença. Então, se hoje eu posso dizer, nossa, se eu sirvo ao Senhor, se eu tive os meus momentos de vulnerabilidade, eu não me afastei, não me entreguei à ansiedade, os desejos, as paixões, é porque eu procurava no Senhor em oração. Eu apresentava a Ele as minhas dores, eu apresentava as minhas questões. No meu lar, nós não fomos criados conversando o que é que você sente. Não que não me desse liberdade, é porque meu pai e minha mãe não foram criados assim, e a gente não tinha esse costume de falar aos nossos pais o que nós sentíamos. Então, todas as dores, a angústia, o que é que vai ser da minha vida, as questões, porque o adolescente tem muitas questões, né? Porque eu estou usando a palavra no meu início da minha fé para a gente entender até agora como eu cheguei até aqui, né? Como é importante. Então, assim, oração. Eu li a Bíblia e eu não entendia. Os irmãos pregavam, eu não tinha compreensão ainda, porque eu era uma cristã nova na fé. O que eu fazia? Eu orava do meu jeito. Mas uma oração que me chamou muita atenção, e eu compartilho aqui com vocês, e eu compartilho porque em outros momentos, quando eu ministro a palavra, essa pessoa me autoriza, que foi uma oração que uma dessas pessoas fizeram, né? Que vou falar que foi a Ju, né? A Ju tinha um problema com bebida, mesmo novinha, né? Enfim, as suas dores, as dores da alma, não querendo aqui justificar, mas querendo dizer assim que elas tinham as suas dores, né? E ela fez uma oração, Kênia, que me marcou muito. Ela falava assim: Pai, eu tô com tanta vontade de beber. Pai, já imaginou aquela cerveja tal? E eu abri na lata de cerveja fazendo tss. A oração dela era assim, ela especificava o que ela estava sentindo. Pai, mas por amor de ti eu não vou beber. Amém. Por amor de ti, Senhor, eu vou negar isso aqui. Era isso que eu queria fazer agora. Ela está bebendo, mas eu não vou beber por amor a ti. Então, naquele momento eu aprendi como orar. Então, a primeira base, o que não me fez desviar, o que me fez não focar, a minha decepção, eu não joguei no homem. Eu não vou mais congregar porque o homem fez isso. Eu não olhei para o homem, eu olhei para Cristo. O que me fez olhar para Cristo foi o fator oração. Porque até o momento a palavra eu não conseguia ainda entender. Foi só com o tempo que o Senhor foi me dando clareza. Como é a palavra, como deve estudar. Mas um diferencial da minha caminhada de fé foi as minhas orações. É pela manhã tirar um momento de oração. É estar caminhando, é ter um momento de oração. É participar desse podcast e falar assim, eu estou me sentindo assim, assim. Mas eu vou, que é para te adorar. Senhor, qual roupa que eu vou? Senhor, então, eu estou me sentindo bem com essa blusa aqui. Os mínimos detalhes. Amém. Então, é isso que faz a diferença na minha caminhada de fé até hoje. Oração. Quanto tempo você ora? Eu não consigo dizer para você quanto tempo eu oro, porque em todo momento que eu estou aqui, Senhor, Senhor, eu estou sentindo isso. Amado Espírito Santo me guia, amado Espírito Santo me orienta. É a oração. A oração fez toda a diferença. E a palavra, não posso dizer que a palavra não fez a diferença, mas a palavra foi com o tempo. O diferencial foi estar à mesa com Cristo. Amém, que lindo, que lindo. Que lindo, né? Eu creio que o Senhor está falando aos corações, está falando muito ao meu. Muitas pessoas que talvez estejam ainda iniciando a caminhada, muitos jovens, né? Outras pessoas que já no percurso aí vêm sentindo esse vento forte, esse temporal que muitas vezes, né, vai passar pelas nossas vidas, né? Mas que possamos ter um exemplo de um testemunho que nos edifica
e saber que o Senhor, ele, da mesma forma que o Senhor a sustentou, né? Que Deus te sustentou, que Ele está disponível, né? Que Ele está disponível, né? E que Ele nos convida a sentar à mesa, a nos relacionar, a ter esses momentos de oração e ser fortalecidos no Senhor. E aí eu entro numa outra questão, né? Porque eu não sei se nós falamos no início, era para ter falado, se não, falei, vou falar agora, né? Porque hoje a Iris, né, é a pastora da nossa igreja, né, da pastora da igreja Fé em Ação, uma igreja que depois eu vou deixar ela falar um pouquinho mais para convidar vocês para estar conosco. Então, assim, a gente viu aí um momento muito difícil da caminhada cristã, né, onde por queimar um chamado dentro do seu coração, por queimar um propósito que você carregava dentro do coração, crendo que era um chamado e um propósito de Deus, né? Você tomou decisões de dar um passo, de sair de um determinado lugar para outro, crendo que isso te aproximaria do propósito, né? E, de repente, ali, em um ano, menos de um ano, não lembro, acontece um grande terremoto e na verdade, você quase que se viu, como você usa um termo, estava praticamente desigrejada, né? Não desviada, mas desigrejada, cheia de questionamentos, né? Talvez passou ali, não fui chamada, o senhor nunca me chamou, será que foi o senhor que me chamou? Mas hoje, passados aí, eu não sei quantos anos, se são 4 anos, 5 anos, 4 anos, né? Porque foi ali depois da pandemia um pouquinho, né? Nós estamos caminhando, né? Com a Igreja Fé em Ação. Você está como pastora presidente dessa obra. E aí me veio essa pergunta. Se você consegue nos falar, como que você acredita que Deus transformou essa dor, essa avalanche? Como que Deus transformou sua dor no propósito? Excelente pergunta. Como que ele transformou tudo isso num propósito, né? Quando eu falei que era saudade do Senhor, saudade dos irmãos, isso fez toda a diferença, né? Para hoje nós estarmos juntos, caminhando em fé e ação, né? Porque assim, antes, sempre o desejo do meu coração, sempre o que queimou foi fazer missões. Sabe qual era a minha oração, pastora? Que a minha oração era: Senhor, me envia onde ninguém quer ir. Eu não quero ir para os púlpitos. Eu não quero pregar em congresso, não quero pregar em confraternização. Eu não quero o meu nome na época, né, nos outdoors. Né? Não, hoje a gente está na era das redes sociais. Né? Se fosse para hoje, naqueles dias, eu não quero ter milhões de seguidores, eu só quero apenas ir em lugares que as pessoas não querem ir. Eu quero ir nos valados. Amém. Eu quero ir nos becos, eu quero buscar as pessoas que as pessoas não acreditam, mas que Deus acredita. Então, essa era a minha oração. A minha oração sempre foi essa. Então, hoje, me conectar às pessoas como você, como pastor, como os meus demais irmãos, eu entendi que fazer missões é muito mais além do que romper fronteiras, né? Por exemplo, um dos desejos que dá no meu coração é ir no Amazonas, nos lugares ribeirinhos, levar uma palavra, não somente levar a palavra. Eu sempre acreditei que não é só levar a palavra, não é só dizer que Jesus ama, que Jesus transforma. Vai além disso, vai aquela palavra que o Senhor Jesus falou, assim, ó: eu estive com fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Amém. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e foste me ver. Então é esse evangelho que eu queria, que não era apenas levar uma palavra, mas era levar algo junto com a palavra, levar as boas novas, apresentar os 5 pães e 2 peixinhos e Amém. A multiplicação acontecer. Então, para mim é um grande desafio hoje nós estarmos caminhando juntos nessa obra, nessa visão que eu creio, que é justamente uma visão que eu queria lá na frente, e hoje eu consigo ter a percepção que é isso, que é pregar as boas novas, mas sempre com ações. Então, para mim é um desafio, né, porque eu me sinto, olhando para mim, eu me sinto a menor. Eu queria que fossem outras pessoas que estivessem à frente,
ser ciente disso, né? Mas assim, coloquei a mão no arado, eis-me aqui, pai. Eis-me aqui, é para fazer. E sempre me sentindo pequena diante do tamanho do desafio. Mas para mim hoje, antes eu tinha uma grande dificuldade, uma questão ainda que eu não sou casada, eu sou solteira, né? Então, não, como estar à frente de uma igreja com um propósito, depois vocês irão conhecer o nosso trabalho, acompanha ali no Instagram, né? @Fé em Ação. Só que não tem acento, né? É Fé em Acão. Depois vamos deixar o link, né, A gente vai deixar na aí, descrição. né? Fé em Ação Brasil. E aqui no YouTube, Fé em Ação Brasil, .oficial. Então vocês vão acompanhar o que nós temos feito. E eu percebo, antes eu tinha muita dificuldade quando eu orar, e lembre-se que é a oração que faz a diferença. Na oração a gente não precisa enfeitar, porque quando a gente chega para um pai e para uma mãe, a gente não vai falar assim para a mãe: excelentíssima mãe, maravilhosa, grandiosa, será que eu posso abrir a geladeira e fazer alguma coisa para comer? Não. A gente chega para o pai e fala: pai, estou chateado, não gostei disso e aquilo. Então essa é a oração, eu rasgar o meu coração de Deus e falar. E uma das coisas que eu sempre falo para o Senhor: Senhor, como que pode eu estar à frente dessa igreja se eu ainda não sou casada? Como que eu vou poder ajudar os casais? Como, né? Mas o Senhor ali falou ao meu coração que para esse tempo é necessário que eu esteja aqui, né? Amém. Ajudando os meus irmãos nessa caminhada. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, mas o que eu mais percebo hoje, Senhor, obrigada, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado por nesse momento estar passando por toda essa experiência, que é servir aos meus irmãos, estando aí à frente da Igreja Fé em Ação. Amém, né? Mas a gente pode, se você puder, compartilhar. Se não, a gente só vai falar aqui. Mas você ainda poderia dizer que tem sonhos que o Senhor colocou no seu coração, que compartilhou, sonhos que daí vão apresentadas ao papai, acerca do chamado, acerca da sua vida mesmo, que você tem ainda gerado, esperado no Senhor. Você pode compartilhar algo assim do seu chamado, que você crê ainda que arde, né? Que, Senhor, eu ainda creio. Eu ainda creio, Senhor, que o Senhor me falou isso, que o Senhor me prometeu isso. E você pode compartilhar algo assim que você ainda apresenta ao Senhor? O que arde no meu coração é missões. É missões, pastora, que arde no meu coração de poder sair, de poder... Aqui no Brasil mesmo, sabe? A gente às vezes pensa: quero ir, vou romper em outros lugares. Existem palavras proféticas que foram lançadas sobre a minha vida. Mas eu lembro não consigo lembrar o nome dessa missionária, que ela era missionária no meio dos índios, no Amazonas. Então, quando ela falava assim, eu era menor ainda de idade, não poderia me voluntariar, mas era um desejo muito grande. E é um desejo muito grande de fazer missões, de sair mesmo, corpo a corpo. É para morrer por amor a Cristo? Eis-me aqui, Senhor. O meu coração arde por vidas. Amém. Meu coração arde por almas. E aí, nesse momento, um tempo como este, né, nós estamos aqui nos fortalecendo, estando à frente de uma igreja, trazendo orientação, eu aprendendo mais do que os irmãos. Eu aprendo muito mais, é isso que eu quero dizer, eu aprendo muito mais com os irmãos estando à frente da casa do Senhor. Eu falo: Senhor, então nesse momento é para estar aqui, apacentando e aprendendo, mas eu sei, Senhor, que aqui me restringe muito, né? Mas se um tempo como este é para estar aqui, se habilitando, se aperfeiçoando, eis-me aqui. Mas o Senhor sabe quanto que meu coração arde de fazer a obra fora mesmo, sair para fora. E é assim, e faz jus à igreja, né? A igreja Fé em Ação, porque a igreja são pessoas chamadas para fora. Nós ficamos aqui dentro nos revestindo para sair para fora. Mas o que mais queima no meu coração é ter a oportunidade de fazermos trabalho como nós temos feito. Aqui em Taguatinga Sul, por trás do metrô, ver aquelas Amém. Vidas ali. A gente tem o desejo de levar a palavra, mas a gente, no momento, ainda não tem condições materiais de suprir. Então, ali, para mim, é fazer missões. Ali é missões. É ter a oportunidade, como nós fomos ontem ali, fazer uma visita, a segunda visita,
E se nós pudéssemos já fazer um mutirão para levantar ali, construir a casa, dar um básico ali, uma estrutura. Então, verdade. Hoje eu consigo entender que na minha caminhada de fé fazer missões é isso. Amém. Então o que arde no meu coração é isso. Amém. É ter a oportunidade de você trazer uma palavra, mas você levar um pão e um peixe. Amém. Eu creio nessa palavra. Amém. Tô chorando já aqui, viu? Eu queria também, nesse momento, que você pudesse testemunhar para nós, né, caso te venha à memória, nessa caminhada, você já compartilhou conosco que é a vida de oração, né, que você teve os dois amigos, a Ju e o Wesley ali, que te fortaleceram, que você viu que era possível ter esse nível de relacionamento, né, com Deus. Mas, assim, você pode compartilhar também, se você... Porque um dia vou contar meu testemunho um pouco, na minha caminhada com Cristo, assim, na minha caminhada, principalmente no início, eu vivi muitos momentos, assim, de manifestação do sobrenatural, do milagre, né? No início, eu acredito que Deus fez para a gente ser impactado mesmo. Eu e meu marido, nós batizamos no mesmo dia, né? E a gente viveu coisas assim que às vezes pareciam pequenas, mas assim a gente viveu grandes milagres, né? Milagres de cura, né? Milagres de experiências de quase morte com o nosso filho, Deus trazer de volta. A gente viveu assim experiências assim que eu tive no começo da minha caminhada cristã, uma experiência mesmo do Senhor me transportar para outro lugar e Ele falar comigo, ouvir a voz de Deus audível, né? Mas eu creio que muitas pessoas ainda na caminhada cristã conseguem passar a vida firme no Senhor, né? Ali em oração e lendo, sem ter essas grandes manifestações do sobrenatural. Mas você traz à memória algum episódio, alguma situação que você fala, meu Deus, pode ser que alguém que está assistindo nem vá crer que aquilo aconteceu, porque é quem viveu a experiência que crê, né? A gente crê não porque vê, né? Porque se a gente vê para crer, nem não precisa de fé, né? Mas assim, talvez alguém ouça e fale assim, não, isso é demais para ter acontecido. Mas eu sei o que eu vivi, eu sei coisas que eu vivi com Deus que não tem como não ser Deus, né? Você tem algo assim para dizer assim? Eu vivi essa experiência, algum sinal, maravilha, prodígio do Senhor, alguma coisa que veio na sua caminhada, assim, que você possa sentir agora o coração de compartilhar isso, alguma situação, algum milagre, algum sobrenatural. Viver para nós nessa caminhada já é um milagre, né? Mas algo assim que você sinta assim, não, isso aqui, uma cura, uma libertação de alguém por quem você orou, algo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração para compartilhar conosco. São vários testemunhos, sabe? A gente está fazendo esse podcast que o coração está queimando muito, ardendo muito, sentindo a presença do Espírito Santo. Né? Mas na minha caminhada de fé, aí nós mudamos. Aí eu só quero lembrar a questão do Wesley e da Ju, né? Porque foram dois jovens que me inspiraram, porque eu acreditava que jovem adolescente não buscava o Senhor, então foram fundamental. Mas eu não posso dizer que na minha caminhada de fé, a missionária Elza, então eu tive pessoas adultas, né? Que me acompanharam. Né? Teve a pessoa que me acompanhou quando eu me converti no Maranhão, só que eu não consigo lembrar o nome dela agora, tá? Mas chegando aqui no DF foi a missionária Elza, missionária e pastor Ivana e pastor Paulo Ferreira. Então, foram pessoas assim fundamentais. Eu passei muitas consagrações com a missionária Elza, que já descansa o Senhor. Eu passei muitos dias com Deus, com a pastora Ivana, o pastor Paulo Ferreira. Então foram pessoas que me influenciaram de uma maneira muito grande na minha caminhada de fé. Pastora Ivana, você é uma bênção, você é um anjo de Deus na minha vida. Pastor Paulo, você é um anjo de Deus na minha vida. Muito obrigada. Tá? A questão, aí vim para o Distrito Federal, e logo que eu vim, né? E assim, é interessante que você não precisa buscar, vou buscar status, vou colar com alguém, eu vou andar com tal pessoa para você crescer no ministério. Então, meu desejo nunca foi crescer no ministério. Eu quero isso, quero aquilo. Não, nunca foi, né? Então, assim, eu pedi para Deus algo. E aí, cuidado com o que você pede. O que é que eu pedi para o Senhor, Kenny? Eu pedi assim, eu vi as pessoas testemunhando e eu falava
ser só de ouvir falar. Não quero. Eu quero ter as minhas experiências. Então eu via as pessoas tendo experiência, eu via a irmã Elza contando as suas experiências, a irmã Ivana, o pastor Paulo contando, e tantos outros irmãos contando experiência. Eu falei, não, Deus, eu quero ter a minha experiência. Beleza, fiz essa oração. E aí vocês lembram daquela passagem de Ezequiel, que Ezequiel teve a visão, que aí as águas davam nos artelhos, nos joelhos, nos lombos. Depois, as águas, chegou um certo momento na vida de Ezequiel, que as águas não davam para passar, ele tinha que mergulhar e era só a nado. Não tinha como os pés, não tinha mais os pés não alcançavam mais o fundo, né? Então, quando eu fiz essa oração, né, eu falei assim, eu não quero viver só de testemunhos ali, eu quero ter o meu próprio testemunho. E aí a minha saúde ficou muito vulnerável, eu fiquei muito doente. Então, eu costumo brincar que a única época da minha vida que eu fui bem magrinha foi essa época, eu me emagreci muito. Então, na época, tinha conhecido esses jovens, comecei a fazer o seminário e a missionária Elza era professora. Quando eu falei que você não precisa se apegar a ninguém, a colar com alguém para crescer, porque a própria missionária Elza identificou um talento, né? Um dom do ensino. Então, ela já começou a me preparar para dar aula. Então, eu já fazia o seminário e já ministrava a aula, porque ela percebeu que eu tinha um dom, né? Depois, os meus pastores, na época, que era o pastor Paulo e a missionária, quando perceberam que eu tinha um talento, já me colocavam, já começaram a me desenvolver, né? Então, você não precisa buscar, você vai ser achado. Você vai ser encontrado. Amém. Nós não estamos aqui para ganhar... eu estou aqui nesse podcast porque eu quero ser reconhecida. Não, nós estamos aqui para promover o nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Então, eu fiquei muito vulnerável nessa época, muito vulnerável mesmo. E na época eu fazia o seminário. Então, eu fiquei muito doente, emagreci muito. E o diagnóstico era de leucemia. Meu Deus. Né? O diagnóstico era de leucemia. Então, eu lembro quando foi tirar o sangue é escuro, né, Kênia? O meu sangue saiu rosa. Era rosa, de tanta anemia que eu tinha. E ali, amados, eu já tinha sido encaminhada para o hospital de base, para começar a radioterapia no hospital de base. E aí, sabe o que, que os seminaristas fizeram, juntamente com a missionária Elza? Eles se reuniram em jejum ao meu favor. Isso eu nunca vou esquecer. Missionária Antônia Feitosa, nunca vou esquecer, porque foi ela que trouxe a palavra. Eu lembro que todos jejuaram, eu não sabia que estavam jejuando por mim, pela minha saúde, foram na chácara, onde eu morava na época, e ali eles pediram para eu descer, que tinha uma cachoeira lá, nós fizemos a reunião embaixo, e a pastora, missionária, né, missionária Antônia Feitosa, minha querida, muito obrigada, porque você foi um canal de cura na minha vida, juntamente com os irmãos. Kênia, eu muito debilitada, eu só esperava a morte. Mas, Senhor, me prepare e leve. A minha oração era essa. Senhor, me prepare e leve. Eu já não aguento mais. Não aguento mais, Senhor. E aí, amém. Né? Naquela situação, os seminários foram lá. Sentei, os irmãos estavam ali em propósito. E a missionária Antônia Feitosa começou a trazer a palavra sobre os 4 amigos e o paralítico. Por isso que essa mensagem fala tanto comigo. E ela começou a pregar uma mensagem ali. Aquela mensagem que foi entrando no meu coração. E quando ela ministrava, eu me via sendo aquele paralítico e os seminaristas sendo os 4 amigos. Kênia, olha, eu toda arrepiada. Foi algo tão sobrenatural que aconteceu, que desde aquele momento, quando ela começou a pregar, eu me via. E quando aquele paralítico foi baixado e colocado diante de Cristo, eu me via. Eles me colocando diante de Cristo e me trazendo vida. Então, naquele exato momento, o Senhor me curou. Glória não precisei fazer radiologia, né? Radiologia não, radioterapia. Não precisei fazer. Os médicos se surpreenderam, todo mundo se surpreendeu, porque de repente, amém, Jesus, a alegria de viver voltou. De repente, o meu corpo já não era mais aquele corpo magérrimo. As pessoas olhavam para mim e já viam o rosto corado, porque Jesus me curou naquele momento, em uma consagração, como uma palavra de fé que foi lançada. Então, eu agradeço aos seminaristas, a irmã Antônia Feitosa, que se dispôs a trazer essa palavra. Então, o Senhor me curou de um diagnóstico ali, provavelmente irreversível, mas estou aqui para testemunhar que o Senhor ainda cura, e que o Senhor usa os seus amigos para ministrar a palavra de vida. Amém. Amém. E estou aqui já emocionada toda. Eu sou a chorona. Falei, Deus, hoje eu não vou chorar. Mas a gente se emociona na presença do Pai, né? A gente se emociona sabendo que Ele ainda faz,
que fez na sua vida, já fez na minha, está disponível para fazer de novo, para fazer nas vidas de quem está nos acompanhando, né? E eu queria aproveitar e até fazer uma pergunta sobre isso. Que palavra você poderia compartilhar agora com alguém que está nos assistindo, que está enfrentando um diagnóstico, muitas vezes irreversível para o homem, para a medicina, a necessidade de libertação de alguém, de um filho das drogas, de um cenário que aos olhos humanos não tem condições, ou uma escassez, uma miséria tão profunda como aquelas famílias que nós estamos acompanhando, e que ainda não sejam pessoas que já iniciaram sua caminhada com Cristo ou não. Eu creio que esse podcast ele vai chegar a muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou às vezes conhecem de ouvir dizer, mas nós cremos que há um tempo de conhecer face a face. Que palavra você poderia trazer para alguém que está enfrentando algo semelhante ao que você enfrentou, de enfermidade ou outra situação que pareça o fim também? O que eu diria é: seja vulnerável. Seja vulnerável. Se você estiver com fome, fale que você está com fome. Se você estiver com sede, fale que você está com sede. Se você estiver doente, fale que está doente. Aquela mulher que tocou na orla de Jesus falou assim: se eu tão somente tocar. Aquele paralítico, por que a palavra, essa mensagem que Jesus trouxe dos 4 amigos e o paralítico mexe muito comigo e mostra a vulnerabilidade. Aquele paralítico, ele se permitiu ser vulnerável. Todos, ele ficou em uma posição alta, aonde todos conseguiam ver a vulnerabilidade dele. Qual era a vulnerabilidade? Ele não poderia andar. Ele não poderia andar se não tivesse pessoas para auxiliar. Então, o que eu falaria para você: não ande sozinho. Nós não vamos dar conta de servir ao Senhor sozinho. Se você precisa de uma cura, procure alguém. Fale: eu estou precisando disso. Eu estou precisando de ajuda. É por isso que Jesus em nenhum momento, Jesus vai te obrigar. Mas ele vai dizer assim: você está cansado? Venha. Você está sobrecarregado? Venha. Você está com sede? Amém. Venha. E para eu fazer essa caminhada de ir, eu vou me mostrar. E eu me mostrar, eu vou dizer que eu estou vulnerável. Eu estou aqui porque eu estou cansada. Eu estou aqui porque eu estou com sede. Eu estou aqui porque eu estou angustiada. Então, Amém. se permita ser vulnerável para esse Deus tão grande. Amém. Se permita ser você, quem você é. Porque o que você vê de bom em mim é Cristo. O que não é bom é a íris sem Cristo. Então se permita ser vulnerável, se permita dizer: estou com problema, eu sou viciado em álcool, sou viciado em pornografia, sou viciado nisso, eu sou viciado. Se permita ser vulnerável. Porque o Senhor, ele tem, meu Deus, o Senhor, ele quer mudar a tua história. Amém, Jesus, eu creio. O Senhor não tá, olha, o Senhor Jesus, ele falou assim: eu não vim buscar os sãos. Se você é bonzão, beleza, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas eu vim buscar os que estão doentes. E o doente, ele só procura o hospital quando ele se permite ser vulnerável. Se permita ser vulnerável, que a cura vai chegar. Amém, se Jesus. permita ser vulnerável, que o perdão vai te alcançar. Amém. Se permita ser vulnerável, que a tua vida será transformada e impactada pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Mas enquanto o teu ego, o teu orgulho permanecer, você continuará numa vida embaraçada, uma vida destruída. Quando eu estou à mesa com Cristo e eu falo para ele: Senhor, a minha dor é essa. Eu estou dizendo: eu deixo o meu orgulho de lado, eu deixo o meu ego de lado. Senhor, eu estou passando por privação. Senhor, está faltando algo na despensa. Senhor, não tenho aonde dormir. Se permita ser vulnerável. Ore ao Senhor e fala assim: Pai, coloca pessoas na minha vida que vão me ajudar. Porque tem pessoas que vão se alegrar com o seu momento de vulnerabilidade, mas tem outras que Deus vai levantar como esses 4 amigos
e vai te erguer, e vai mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Faça uma oração simples. Pai, assim como a irmã eles vão estar falando aí, juntamente com a pastora aqui nesse podcast, me apresenta os amigos que vai me permitir ser vulnerável, não para me expor a vergonha, Amém. mas para me expor, Senhor, a cura e ao milagre que existe em Jesus. Amém. Amém. Nós já estamos conduzindo para o fim, né? É o nosso primeiro. Depois nós vamos ver se o período, né? O tempo. Desculpa. Fiquei emocionada aqui, me engasguei. Eu queria que você compartilhasse conosco. Você tem um versículo, assim? Uma palavra que toda a palavra de Deus, ela é rica, ela é linda e ela edifica, mas um versículo, assim, que marca a sua vida? Qual versículo? Se quiser abrir aqui a Bíblia, mas se não, já sabe, pode falar pra gente. Hoje, no momento, uma palavra que chama muita atenção, né, que eu sempre tenho declarado na igreja, tenho declarado sobre a minha vida, declarado sobre a vida dos irmãos, é a palavra shalom, né, mas é a palavra em si. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém. A paz que excede todo entendimento. Amém. Mas na minha caminhada de fé, Kênia, talvez eu não sei se eu já cheguei a compartilhar com você, não recordo, mas eu tenho agendas desde a época que eu aceitei Jesus, estão todos lá na chácara. E eu costumava colocar assim, ó, ministério, voz do que clama no deserto. Então um versículo que sempre queimou dentro de mim foi: voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Amém. Então, esse versículo é um versículo que me marca muito na minha caminhada de fé. Porque nós estamos aqui não para ser a Irisvan, mas para ser a voz. Amém. A voz do Senhor, uma voz que clama. E ela vai clamar nos desertos. Porque no deserto parece que não tem esperança, mas o que nós estamos fazendo aqui é clamando no deserto, sendo a voz do Senhor para trazer vida e esperança sobre a tua vida. Então, para você que está nos acompanhando aqui, voz do que clama no deserto, o Senhor te dá uma ordem. Prepara o caminho do Senhor. Ele está chegando. Amém. Nós vamos caminhar aqui para encerrar, mas antes disso eu queria duas coisas, né? Eu queria pedir primeiro para a nossa convidada, né, ter uma fala final, que o Espírito Santo colocar no coração dela, alguma mensagem para quem está nos assistindo, algo que não foi abordado, que acho importante no sentido de espiritual mesmo falar, e também aproveitar esse momentozinho para falar um pouco do ministério, da igreja onde pode ser encontrada, dias de culto. Desculpa, gente. E aí depois a gente faz o encerramento orando, se você puder orar por nós. Se alguém que nos assiste, que ainda não... que precisa de uma ajuda, né, para caminhar com Cristo, se é de Brasília, né, convidar para estar conosco na igreja, mas independentemente de igreja, né, se alguém deseja uma oração, pode colocar aí no chat, deseja aceitar Jesus, né, precisa, às vezes nem é daqui, a gente pode ajudar de alguma forma, né, colocando pessoas próximas para acompanhar, mas é isso, eu queria que você usasse esse momento para falar algo que o Espírito Santo colocar no seu coração, falar um pouquinho da obra atual onde pode ser encontrada, e depois se você poderia fazer uma oração por nós, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade desse primeiro podcast e pelas vidas, né, que vão ter alcance através desse episódio, né? Amém. É isso. Quero dizer a você que a vontade do nosso Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Ele é um refúgio bem presente na hora da angústia. Enquanto, por muitas vezes, você fica preso aí nos noticiários, enquanto você fica preso em reels, stories, vídeos no YouTube, falando que o mundo vai de mal a pior. E a Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno. Mas nós temos uma esperança. Ele vai voltar. Nós temos uma esperança que enquanto nós estivermos aqui e fazermos dele a nossa fortaleza e confiarmos nele de todo o nosso coração, nós viveremos a vontade dele
que é boa, perfeita e agradável. E é isso que o Senhor deseja fazer para a sua vida. Nós estamos aqui, né, na QS8, no Areal, Águas Claras, no Distrito Federal. Tá? Nós somos uma igreja que ama vidas. Nós amamos pessoas. Nós não estamos aqui em nenhum momento para trazer a rotulação da igreja, mas nós queremos dizer que nós somos uma igreja que ama e tem desejo de colocar em prática o evangelho, onde fala que eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estive nu, me vestistes, eu estive preso e foste me visitar, estive doente também e foste me visitar. Então, o propósito de nós estarmos reunidos nessa igreja, a Igreja Fé em Ação aqui no Areal, é um único, que é fazer a obra do Pai através das ações, é manifestar a fé através das obras. E nesse tão pouco tempo que nós estamos aqui, né, pastora Kênia, nós temos vivido milagres. Não é que nós temos as condições, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas nós podemos falar para vocês que o Senhor tem multiplicado. Sim, e as nossas vidas têm sido edificadas e outras famílias, tantas famílias têm sido edificadas. Porque nós resolvemos fazer o que Ele já propôs na palavra dele, né, pastora Kênia? Então, se você desejar acompanhar conosco, seja através das redes sociais ou presencialmente, nós estamos aqui na QS8, tá? Aqui em Águas Claras, na Avenida Águas Claras, todas as quintas-feiras, às 8 horas, 20 horas e 25 minutos, no horário de Brasília, as reuniões, tá? De louvor e palavra, e aos domingos, 18 horas, horário de Brasília, na nossa reunião de celebração da fé. E sempre procurando fazer as obras, ações, na qual o Senhor vai ser glorificado. Eu costumo dizer à pastora Kênia que nós seremos conhecidos como a igreja do amor, a igreja que caminha em unidade, amor e fé em ação. Então você é mais do que o nosso convidado. Será uma honra ter você conosco. Fala da sua live, da live também de oração e da oração da segunda noite, né, e da oração da manhã. Inclusive, nós estamos fazendo todos os dias uma live às 5 horas da manhã. E o propósito dessa live é buscar o Espírito Santo. Nós não estamos fazendo uma oração para uma porta ser aberta, para acontecer isso, aquilo, não. Eu compartilhei com a pastora Kênia que nós precisamos apenas fazer o básico bem feito. Qual é o básico bem feito? Não muda. É oração, palavra e jejum. Não muda. Não muda. Continua sendo, é o alicerce. É oração, comunhão, estar à mesa com Cristo, palavra e jejum. Irmã, qual dos 3 que é melhor? Qual dos 3 que é melhor? Se eu perguntar para alguém que está andando de avião, qual que é o melhor? É a asa direita ou a asa esquerda? Não tem o melhor. Um precisa do outro. Então a nossa vida precisa estar regada de oração. E eu quero até abrir um parênteses aqui, que uma das coisas que o nosso Senhor Jesus nos ensinou foi orar. O tempo todo a palavra de Deus mostra Jesus saindo para orar e ensinando a orar. Se o nosso próprio amado e Cristo falou sobre a importância da oração, então não deixe de orar. Então todas as quintas-feiras não, todos os dias nós estamos fazendo live de oração, baseado lá em Samuel, onde a arca da presença ficou na casa de Obed-Edom, e durante 3 meses que ficaram ali, aquela casa foi altamente abençoada. E o que nós queremos é essa bênção, é estar à mesa e receber a instrução do Senhor. Então, todos os dias no canal do YouTube, Fé em Ação Brasil.oficial, nós estamos fazendo as lives 5 horas, e segunda-feira no Instagram, a sala de oração às 21 horas. Você será muito mais do que bem-vindo. Amém. Então agora vamos pedir para a nossa pastora orar, né? Agradecendo a Deus por esse tempo, né, que nós passamos aqui juntos, no nosso primeiro episódio do podcast, crendo que o Senhor, né, vai alargar as tendas, o horizonte, alcançar vidas. E ore por nós, ore por quem está acompanhando. Amém. Ore por esse projeto. Vamos orar. Muito obrigada, pastora Kênia, pelo convite. Eu não tenho dúvida que esse projeto, se ser constante, vai crescer de uma maneira surreal, porque é interesse do Pai. Ele tem interesse nesse projeto. Corramos com perseverança. A vida do cristão
O que diferencia das pessoas que começaram conosco e não conseguiram chegar é a constância. Haverá momentos que você está 220 por hora buscando o Senhor, vou orar, vou jejuar, mas haverá momentos que você não tem forças. Haverá momentos que a tristeza vai abater, as lutas virão. Mas lembre-se da parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. Todas eram virgens, todas aguardavam o noivo. A diferença é que tinha 5 e todas dormiram. Mas a diferença, todas dormiram porque estavam cansadas. Mas mesmo em meio ao cansaço, tinham 5 que tinham reserva. Então, nesse momento que você está buscando a presença do Senhor, você está orando, jejuando, você está criando reserva. Por quê? Porque no momento em que o cansaço chegar, você vai ter reserva. Não vai ter palavras para orar, mas você tem reserva. Não vai ter forças para jejuar, mas você tem reserva. Amém? Então, seja constante, minha amada. É interesse do Pai nesse projeto. Muito obrigado por você que nos acompanhou. Paizinho amado, nós te louvamos e te exaltamos por esse momento de comunhão. Por esse momento, por essa conversa aqui leve e tranquila que nós tivemos aqui, Senhor. No primeiro podcast no qual o Senhor colocou esse projeto no coração da tua filha. Senhor, eu não tenho dúvida que esse canal irá alcançar famílias, e famílias, e famílias, e famílias serão transformadas, meu Pai, através desse podcast, através desse projeto que o Senhor colocou no coração da tua filha. Ah, Paizinho, é para teu nome ser exaltado, é unicamente para o teu nome ser glorificado. Esse canal, Senhor, será uma voz que clamará no deserto de alguém. Senhor, esse projeto será, meu Pai, uma voz que clamará em lares, na vida de homens e mulheres, meu Pai, que estão totalmente perdidos, que já usaram todos os seus recursos, mas não tiveram resposta. Senhor, este projeto, este canal será resposta, Senhor, para a oração de vidas que estão totalmente, meu Pai, que estão, Senhor, totalmente fora dos teus caminhos, estão necessitadas de uma resposta. Aqui será a resposta, meu Pai, para este coração aflito e angustiado. Obrigada por esse momento, obrigado pela vida dos nossos amados que estão assistindo nesse momento. Que eles possam sentir o teu toque, possam sentir o teu fluir. Obrigada, Senhor, pela vida do teu filho que cedeu este espaço para que pudéssemos, meu Pai, fazer este momento de louvor e adoração para teu nome ser engrandecido. Paizinho, nós somos um solo fértil. Toda semente lançada aqui, meu Pai, nós temos certeza, Senhor, que essa semente ela vai produzir, seja por 30, 60 ou por 100, eu não sei, mas vai frutificar e vai permanecer para a glória do teu nome. Senhor, para essa pessoa que necessita de restauração, receba restauração. Para você que necessita de cura, é o Senhor que te cura, em nome de Jesus. Para você que deseja se reconciliar ao Senhor, confesse ao Senhor como teu Senhor e Salvador. Coloque aqui nos comentários abaixo. Eu aceito e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E é no nome do teu Filho Jesus que graças te damos. Amém. Glória a Deus. Sinto graça de Deus nesse lugar, a presença do Senhor. Glória a Deus. E é isso, eu quero te agradecer, minha amada. Muito obrigada, minha irmã em Cristo, minha amiga, minha pastora, por compartilhar com a gente, né? Eu tenho acompanhado nesses últimos anos, né, ao longo desses últimos anos, mais de perto, a sua vida, e você é um testemunho de uma mulher de Deus, né? Existem pessoas que a gente, às vezes, conhece, né? Conhece de dentro de igrejas e tal, mas que se não for dentro da igreja, talvez não consiga testemunhar a palavra. Mas a sua vida é um testemunho. Você prega com a sua vida, você ama as coisas do Senhor com um amor e uma intensidade verdadeira, né? O seu zelo pelas coisas do Pai, isso é algo que impacta as nossas vidas, né? É alguém que se doa, né? Eu ouvi recentemente, a gente ouviu junto, né, de uma pessoa que só quem ama ora, né? Que você ama vidas, porque você ora, você
de fato se gasta para o Senhor, para o reino de Deus. Então, para mim é um prazer, uma honra ter conhecido e estar compartilhando a minha caminhada cristã. É uma honra te receber aqui no primeiro episódio. Louvo a Deus pela sua vida. E é isso. Obrigada por vir aqui falar com a gente com tanta sinceridade e fé. Eu sei que vidas foram alcançadas, eu sei que os frutos a gente vai saber que um dia o Senhor, né, a gente planta, alguém rega e alguém colhe, eu sei que isso aqui trará frutos, né? E é isso. Obrigada. E para você que nos assiste aqui, se essa palavra compartilhada alcançou seu coração, falou com você, compartilhe com outras pessoas também. Se inscreva no nosso canal. Ative aí o sininho, né, para saber quando a gente publicar. Nós pretendemos fazer, ainda nesse momento não, um por semana, mas a cada 15 dias um novo episódio. O canal vai ter outras ações, né, de ensino da palavra. Tem outros projetos dentro do canal, além do podcast, ensino da palavra, um devocional, né? Eu estou buscando do Senhor toda a orientação de como fazer para ser constante, né? Para não parar. Mas é isso, se cada um aí que foi alcançado, sentir no coração, seja usado, seja, como a pastora falou, a voz do que clama no deserto, seja essa voz que vai enviar essa palavra de vida para alguém. Ajude essa palavra a chegar. Não é sobre mim, não é sobre o canal Fala Cristão, não é sobre a pastora Iris, não é sobre a Igreja Fé em Ação, é sobre Cristo. É sobre Cristo que está acessível para todos. Jesus. Muitas vezes tem alguém do nosso lado morrendo, né, necessitado de uma palavra de vida, e nós podemos ser a boca do Senhor nessa terra. Então é isso. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Quem tiver sugestões, críticas, e na finalização aqui, a nossa pastora vai finalizar ali usando a palavra e nós vamos encerrar. Na verdade, eu queria só dizer que como eu sou grata pela sua vida, né? Vocês lembram que eu falei que a gente precisa... a importância de nós orarmos e pedir para Deus que coloque pessoas para conectar o nosso propósito. Então aqui é a pastora Kênia, pastor Rui, juntamente com os nossos demais irmãos que estão caminhando conosco. Mas eu me refiro mais a eles porque eles são resposta de oração. Quando eu falei para Deus que eu queria que o Senhor me apresentasse pessoas que queriam me conectar ao propósito. Então, quando nós nos conhecemos na igreja, eu conheci a Kênia na igreja. Como? Vendo ela adorando ao Senhor. Então, quando eu vi ela adorando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ser amiga daquela pessoa ali. Foi o que eu falei para Deus, Deus, quero ser amiga de quem te adora. Então, a primeira vez que eu conheci a Kênia foi adorando o Senhor. E ali a gente já foi gerando a conexão. E nós estamos aqui, então, pastora Kênia, você é resposta de oração para a minha vida, juntamente com o pastor Rui e sua família, aos meus demais irmãos. Porque nesse momento de vulnerabilidade que eu estava, se você não tivesse entrado em contato comigo, se tivesse compartilhado, eu não sei como eu estaria, né? Realmente eu não sei. Então, o Senhor Jesus disse certa feita, não existe grandiosidade maior do que dar a sua vida por amor aos seus amigos. Então, se até Cristo tinha amigos, como é importante nós andarmos com os amigos de Cristo. E eu ando com a amiga de Cristo. Muito obrigada, Kênia. Amém, amém. Vou ficar emocionada de novo, vou engasgar de novo aqui. Mas é isso, meus irmãos. Obrigada e até o próximo episódio do nosso podcast Fala Cristão, com histórias que edificam.